o Senhor me lembrou desse louvor e do que está escrito em Salmo 126, que fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse último versículo aqui encaixa completamente com tudo aquilo que nós temos vivido, com tudo aquilo que nós temos falado aqui dentro da comunidade. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Deus não quer saber de desculpa nossa. Como eu falei no início das nossas aulas, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Senhor, mas eu não sei o que fazer. Não interessa, vai e faz. No fim, o que você está fazendo, por mais que você ache que seja o errado, tudo é aprendizado. E tudo faz parte da construção de quem você precisa ser. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei como. Senhor, 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 eu não aguento mais, eu não dou conta mais, está muito difícil. Andando e chorando. Ele não quer saber da sua desculpa. Ele não quer saber o que você tem colocado. Ele não quer saber o que está acontecendo. Ele quer saber de você fazendo. Andando e chorando, voltará sem dúvida, não existe dúvida. Você lembra daquela série que a gente assistia, que o cara fazia assim, ó, sem dúvida. Eu acho que era no Eu, a Patroa as Crianças, você lembra que ele falangava o Michael? Ele falava, sem dúvidas, lembre do Michael. É sem dúvidas, vai acontecer, ele vai voltar com alegria, trazendo consigo seus molhos. Jó só foi liberto do seu cativeiro enquanto ele orava por seus amigos. Quando ele tirou o olhar da sua dor e começou a levar cura, a levar libertação, a levar transformação, independente do que estava acontecendo. Eu estava fazendo unha, a minha manicure estava falando assim, Letícia, tem um pastor, ele não é o pastor oficial da nossa igreja, mas ele está sempre lá na nossa igreja. E ele tem um câncer terminal que já foi desenganado por 7 médicos durante 7 anos. E você olha para ele, não parece que o homem tem nada. Nada. Mas ele tem um câncer terminal desenganado por todos os médicos. E ele prega e ele fala sobre cura e não parece que ele está vivendo nada. E ele diz que ele questiona para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor não me cura e o Senhor não me mata, o que o Senhor quer que eu faça? Olha que pergunta forte. O Senhor não me cura e o Senhor não me mata. O que o Senhor quer que eu faça? Exatamente o que ele está fazendo. Continuar falando de cura, continuar testemunhando, continuar vivendo. Quer testemunho maior do que esse, gente? Muitas das vezes é justamente nesse lugar de perca de controle que Deus quer te mostrar que exatamente você não é que você precise de você mesmo ou da sua luta ou dos momentos que você está passando, mas a única coisa que você tem, que você realmente precisa é do cuidado do Senhor. Mas às vezes, para algumas pessoas, se entregar a esse cuidado é muito difícil e aí tem que te fazer sofrer muito para que você aprenda a se entregar. Então, de uma certa maneira, nós vamos continuar sofrendo? Vai continuar doendo? Vai, vai. Mas quanto mais você conseguir se soltar nesse cuidado, se soltar nesse amor, se soltar nessa presença, mais o Senhor vai transformando e mais vida Ele vai entregando através de você. Então, andando e chorando. Não existe desculpa para nós. É andando e chorando. É semeando mesmo em tempo de dor, é semeando mesmo em tempo de angústia, é semeando mesmo quando não vê solução, é semeando quando a saúde já foi embora, é semeando quando não existe mais possibilidade, porque sem dúvida, com alegria, nós vamos trazer os nossos molhos. Então, agora eu pedi a Amy para poder testemunhar para vocês. Ela vai conversar com vocês um pouquinho. E depois que a Amy falar, eu tenho uma coisa bem importante para poder anunciar. É com você, Amy.
Bom dia, meninas. Vou colocar aqui na telinha que tá todo mundo pra eu ver todo mundo. Calma aí que eu não tô te ouvindo. Bom dia. Tá me ouvindo agora? Bom dia. Isso. Isso. Eu vou pegar o gancho da Letícia, que ela tá falando de maternidade, tá falando de entrega, e vou contar pra vocês um pouco da minha história. E eu acho que é uma coisa que muitos de vocês não imaginam. Quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, que eu era solteira ainda, eu tinha um versículo que guiava a minha vida, que é buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E aí uma coisa me chamou a atenção nesse tudo. Porque assim, pensa naquilo que você está precisando agora. Você está buscando o reino de Deus? Se você está buscando o reino de Deus, isso vai chegar. Não é que você tem que correr atrás daquilo que você está procurando. Por exemplo, você está precisando de dinheiro, você está precisando vender uns trem, você está precisando de um marido, você está precisando, se você quer muito uma criança, não importa aquilo que você quer. O caminho é correr atrás de Deus. É correr atrás do reino de Deus. É buscar fazer a vontade dele, é se submeter a ele. Porque ele diz que tudo, e tudo é tudo, tudo não é metade, tudo não é um tiquitinho, tudo não é 99%, tudo é tudo, uai. Então, se ele diz que tudo mais será dado por acréscimo, então tudo vai dar. E baseada nessa palavra, eu comecei a buscar o Senhor, na certeza de que no caminho eu encontraria aquilo que eu queria, aquilo que eu estava buscando. Eu encontrei. Eu vejo muitas mulheres reclamando do marido. O que eu posso reclamar do meu marido é que ele não deixa a roupa dentro do cesto de roupa. Ah, o cesto tá aqui, ele põe a roupa aqui. É incrível. Mas eu vejo muitas mulheres reclamando muitas coisas. Aí alguém fala, porque o meu é assim, porque o meu é assado, o meu não é, sabe por quê? Porque eu busquei o reino de Deus, ele me deu por acréscimo. Mas foi preciso uma entrega. Entrega que eu esqueci como é que fazia. Quando a Letícia veio até mim, e as coisas que ela fala pra nós todo dia, tem me falado isso. Onde é que estava aquela mulher de fé? Onde é que ela foi parar? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. De ser uma mulher de fé, de estar vivendo, de estar buscando, de estar na expectativa com o Senhor e de repente murchar. Sentir que o Senhor não vai te dar aquilo que você está procurando. E a maternidade, ela fez muito isso comigo. Tem gente que acha que eu tenho filhos porque eu sonhava em ter uma família grande. Eu não sonhava, não. O primeiro filho, o primeiro bebê que eu tive, eu perdi. E aí eu olhei pro Senhor, eu tentei engravidar de novo, não tava conseguindo, e eu olhei pro Senhor e falei, ah, Deus, o Senhor não quer, tá bom. Também não sou uma pessoa muito boa mesmo, às vezes é melhor eu não ser mãe. Na hora que eu desisti, eu engravidei. E aí tem uma coisa muito curiosa, porque quando você tem o filho, você vai percebendo que aquilo que a gente tem, a gente não tem mais controle sobre nada, a gente não consegue controlar a criança. Não dá. A gente põe limites, mas controlar não dá. A gente perde o controle da casa, a casa fica bagunçada, a gente perde o controle do corpo da gente, que cresce, que estica, que engorda, que não sei o que, que vai pra lá, e cada uma perde o controle de um jeito, né? Você perde o controle total da sua vida, você não é mais você, que nem a Letícia disse, a personalidade a gente desmonta todinha. Você não tem controle de mais nada. E o Senhor foi tirando de mim esse controle aos poucos. E como me doía perder esse controle. E aí, quando eu tava achando que eu tava começando a me adaptar, que eu tava começando a me equilibrar, ele fez o quê? Mandou outro filho. Eu tinha pedido outro filho? Pergunta se eu tinha pedido outro filho? Não, eu não tinha. Eu apavorei, eu surtei, eu entrei em desespero. Porque eu não era capaz. Porque eu não era a mãe do Instagram. Porque eu não era aquela mãe que eu sonhei na psicologia que eu seria. Às vezes você tá num momento da sua vida que você tá olhando pra tudo que você tem e não se sente merecedora, como a Letícia falou. Você não se sente merecedora. E aí você começa a duvidar que aquela graça é pra você. Você deixa de correr atrás das coisas porque aquela graça não seria pra você. O pior, tava fazendo terapia na época, a terapeuta olhou pra mim e falou assim: "Não, porque você não tinha que ter engravidado agora". Eu quase falei pra ela: "Querida, eu já engravidei, você podia ter falado isso pra mim antes. Agora que eu já engravidei, não adianta falar mais nada não". Aí, larguei a terapia porque eu tinha um propósito. E eu tenho esse propósito, a obediência a Deus. Ele me mandou viver o casamento dessa forma. E eu vivo. Todo mundo tem que ter um montão de filho? Não.
Ele pediu isso pra você? Se ele tiver pedido pra você, você vive. Ele pediu pra mim. Então eu tenho que viver. E aí a pergunta de novo, o que que Deus tá pedindo pra você? Porque é o que Deus pede pra você, é o que Deus fala no seu coração, que é buscar esse reino de Deus. E a gente não busca porque a gente não acredita, porque a gente tá olhando para aquilo que a gente quer e a gente não tá tendo. Aí a gente quer sentar igual criança esperneando no chão, porque não tá tendo aquilo que a gente quer. E Deus me deu aquilo que dinheiro nenhum compra. Ele me deu a capacidade de ir acreditando que eu podia, que eu dava conta. Que eu olhei ao redor e só tinha uma pessoa na face da terra que estava acreditando que eu ia dar conta de cuidar de mais um menino, que era meu marido. Ele falou: não, você dá conta. Se Deus acreditou em você, você dá conta. Então, eu não sei o que que Deus colocou na sua mão para você hoje, mas se Ele colocou na tua mão, você dá conta. Por quê? Porque foi Ele que pôs. Às vezes é um sofrimento muito grande, às vezes é um fardo muito grande, mas se Ele pôs na tua mão, você dá conta. E a gente todo dia olha, senta e chora e fala: não dou conta. Por que que vocês me vê todo dia falando aqui, pode sair, eu não dou conta, eu não sei, eu não sou capaz, eu não sei o quê. Gente, não tem nem não tem lógica esses pensamentos meus. Não tem lógica, não é inteligente, é um pensamento burro, focado no meu inconsciente, que sofreu lá em 1900 e bolinha. E o Senhor vem curando. Por quê? Porque eu decidi fazer aquilo que ele mandou. Eu fui orando, aí o Senhor colocou a Letícia no meu caminho. Aí ela começou a falar as coisas, e o Senhor foi me curando, o Senhor tá me curando. E é interessante que todo lugar que eu vou, o Senhor vai me curando mais um tiquinho, na mesma coisa que ela trabalhou aqui na aula, na mesma coisa ele continua martelando. Aí eu pergunto de novo, o que que Deus pediu pra você? É só isso que você tem que fazer. É que nem ela tava falando do pastor, o que que Deus pediu? É pra ele pregar, então ele prega. É pra ele falar de cura, então ele fala. Ainda que tudo esteja desmoronando, a gente vai ter que perder o controle. Eu perdi o controle de tudo já. Eu tinha até um plano, eu perdi o controle, eu tava controlando tudo, aí eu engravidei. Aí eu falei, vou controlar a gravidez, não deu certo. Aí falei, vou controlar o pós-parto, vou fazer assim, 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 assado. Ele falou, não vai. Ele não quer que a gente tenha controle sobre as coisas mesmo, não. Porque ter controle sobre as coisas é sentar no trono de Deus e querer ser como Deus. Ele não quer isso da gente. Ele quer uma entrega sincera e honesta como uma criança pequena. Gente, tem nada que irrita mais do que quando minhas crianças começam a falar assim: ai, mas o que que vai ter pra não sei o quê? Que hora que a gente vai sair? Que hora que não sei o quê? Para de controlar, gente. Quem controla aqui sou eu, confia. Eu faço a mesma coisa com Deus todo dia. Porque a gente é uma criança. E o que a gente tem de inocente, a gente tem de teimoso. Então ele precisa falar pra mim todo dia. Se alguém tem desejo de encontrar marido, de ter mais filhos, ou até de ter menos filhos. Enfim, é só entregar ao Senhor. E o Senhor tinha me falado isso: o dinheiro não chegou para você porque você não tá rezando. Você tá rezando pouco. Porque eu aprendi no meu dia a dia que eu tenho que rezar lavando roupa, eu tenho que rezar fazendo as coisas, e aí acaba que fica uma oração dispersa, né? E não tá errado rezar enquanto faz as coisas. O problema é que eu estou dispersa. O problema é a dispersão. Essa entrega, ela é necessária para tudo. Ela é necessária para tudo e ela dói demais. Pra gente que tem necessidade de controle, geralmente mulher tem mais necessidade de controle, ela nos dói, ela nos fere. Eu lembro do dia que a Alice não tá aqui, né? Tá não. Ela falou assim: ah, a vida dela deve ser incrível. Gente, minha vida é uma loucura, minha vida é igual a de vocês, tem nada de incrível na minha vida. Quer dizer, é incrível porque é a vida que Deus me deu. Mas ela não tem nada de. Nossa, que espetacular. Gente, eu passo cada perrengue que vocês não fazem ideia. Do mesmo jeito que vocês passam um perrengue, que na hora que vocês contam fica assim: Jesus, não sei qual é que tá pior. Não que a vida seja ruim, mas porque os perrengues estão para todos nós, porque o sofrimento está ali. E ele vem justamente para nos tirar do trono de Deus. O Jorge fala sempre que a realidade ela é o trono de Deus. Ela é soberana. E ela vem todos os dias para nos destronar, para tirar desse desejo de querer ser como Deus e fazer a gente ser pequenininha, como a Letícia um dia falou para mim. Nossa, você não tem noção, Letícia, quando você falou assim, eu sou pequena, e eu tinha que repetir, eu sou pequena, eu não quero ser pequena, eu sou grande, não quero ser pequena. Doía falar, eu sou pequena.
Porque a gente quer ser maior do que a gente é de fato. E não quer dizer que, sendo pequena, Deus não nos confiará coisas grandes, gigantes, imensas. Eu não sei nem se tem muito nexo as coisas todas que eu tô falando. Eu levantei cedo, porque eu tinha muito trem para fazer, porque eu queria falar com o Senhor, porque eu queria que Ele me falasse o que Ele queria que eu falasse hoje, porque eu não fazia ideia. E aí você me trouxe essas coisas, eu coloquei sobre maternidade, mas tem uma coisa que eu queria falar para Letícia, porque todos os dias ela nos traz palavra de profecia. Todo dia ela nos traz palavra de libertação. Todo dia ela profetiza na nossa vida. Eu queria aproveitar para profetizar na sua vida, Letícia. E na vida de todas nós, porque um dia esse grupo vai ser muito grande, porque isso é muito bom. Eu tô pelejando com uma amiga para ela ganhar força para conseguir entrar no grupo, que ela precisa pelo menos de um pouquinho de força para entrar no grupo. Porque ela tá tão perdida, tão perdida, tão perdida. Ela falou assim: eu abri um biscoito da sorte, ele falou pra mim que tudo dependia de mim. Eu fiquei com vontade de chorar, porque eu falei, então lascou-se. Eu falei, meu Deus do céu, olha o quanto que ela tá perdida. Porque se lascou-se porque depende dela, ela tá querendo ser cuidada. E às vezes não chega esse cuidado. Esse grupo era maravilhoso. Um dia ele vai crescer. Um dia ele vai ser muito grande. E quando ele for muito grande, a gente vai ter um encontro presencial. E aí vai todo mundo ver a Letícia e vai abraçar a Letícia. Ela vai estar linda, maravilhosa, lá na frente, falando para um monte de gente. E as irmãs de manhã estavam cantando uma música que fala de liberdade. Aí eu queria cantar ela para vocês, e aí cantando ela eu encerro. E se ficar feio, vocês me perdoam, porque eu acabei de acordar. Aí ela fala assim: presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou, mas livre aos seus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar que hoje livre sou. Todas nós estamos sendo libertas cada dia, graças à submissão, à pequenez da Letícia, que tantas vezes perdeu o controle da vida dela, aqui dando aula pra gente, sofrendo com dor e com tudo quanto é coisa que ela não contou, mas porque ela se fez pequena diante de Deus, para nós ela é grande e nos trouxe a liberdade que só vem do próprio Cristo. Mas é isso que eu queria dizer. E muito obrigada por esse momento, por confiar em mim. Fez meus olhos virar cachoeira, filha da mãe. Ai, seu. O pior é que eu preparei um negócio pra fazer você chorar. Aí você fez um negócio que fez eu chorar. Não fui eu, não. É as irmãs que estavam cantando essa música de manhã. Enquanto elas cantavam, eu vi o encontro presencial acontecendo. E eu fiquei feliz. Imagina, gente, nós tudo. Não sei se vai ser em Então Minas, você mas já prepara o gogó vai ser e pra já vai mim. treinando os falsetes, os negocinhos, pra você poder cantar essa música no encontro presencial. Porque não vai ter outra para poder cantar, né? Então você já vai treinando aí, porque quanto mais rápido você treinar, mais preparada nós vamos estar para ter esse momento. Então já se prepare, querida. Faremos em São Paulo? Só Deus sabe. Vai eu e a Daiane, a Lucimar e a Alice no mesmo carro. Nós vamos partir no Campinado, 12 horas de viagem, estaremos em São Paulo, todas nós aí, para poder comer. Já, você já compra a viagem, tá? A Lembra que eu sou passagem, do já, Nordeste, viu? Mas eu irei. já pensa aí na passagem de avião, já deixa tudo programado para nós fazer esse encontro, querida. Já estou imaginando ali pelo menos umas 1.500 mulheres nesse evento. Já está tudo no esquema, já está tudo aqui ó, planejado. E agora, nós vamos. É, Cid, eu acho que hoje a sua missão vai ser só acalentar a nossa alma mesmo, porque o tiro, a porrada e a bomba veio tudo no começo. Nós, é assim, eu tenho estado muito sensível ao que Deus tem falado comigo. E eu tô na fase da Daiane, né? De ouvir e fazer. Eu não tô esperando muito para depois, não. E ele me falou o seguinte: ele falou assim, você vai pegar e vai ajudar. Vai ajudar, não. Você vai ser ferramenta ali para poder levar o que eu quero
Senta, Emily Shelley. Senta. Fica parada. Isso. Deus não vai, eu não vou te usar. Você vai ser ferramenta para entregar. É isso que ele falou comigo. Você vai ser ferramenta para entregar. E aí nós reunimos, todas nós, e mais muitas outras pessoas. Eu esqueci de contabilizar quantas pessoas foram. Nós nos unimos para poder entregar o que o Senhor tem para você. E nós conseguimos arrecadar R$ 1.836,18 para poder abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Nós todas nos unimos para que o Senhor fizesse algo aí. Então, daqui a pouquinho, né, você vai passar para nós o seu Pix e nós vamos entregar para você essa quantia. Em breve nós faremos mais, porque o Senhor tem como fazer mais e Ele só está nos usando como ferramenta. E esse valor eu espero que Ele faça a provisão que você tanto estava esperando do Senhor, porque você orou e Ele te ouviu. O neném até chutou. Pecado, meu Deus. Porque você orou e Ele te ouviu. Eu acho que essa parte aí deve ter ficado gravada no coração de todo mundo, né? A dispersão dela no momento em que ela orou, o Senhor ouviu. Então, R$ 1.836,18 é o que nós arrecadamos para poder abençoar a sua casa. Nossa, gente, não deu jeito, deixa eu mesmo. Nossa, eu não tenho como agradecer, senão entregar cada uma de vocês no coração de Jesus, para que Ele possa dar para vocês aquilo que vocês precisam e que só Ele pode dar. Tô grata demais. Não só pelo esforço, pelo financeiro, porque eu sei que não tem ninguém sobrando. Vocês tiram do que tem, do que já tem, não é do que tá sobrando. Agradecer muito por isso, mas principalmente pelo carinho e por ser mensagem de Deus, porque para mim isso é Deus falando, eu tô aqui. Você tá vendo que eu tô aqui? Eu tô aqui. Então, nesse momento, vocês estão todas sendo mão de Deus, a mão de Deus que está se movendo na minha vida. Obrigada demais, demais. E mais do que isso, né? Ela falou aqui ainda. Fale quando tudo estiver desmoronando. Não interessa a circunstância. Não interessa. Deus não quer saber sua desculpa. Ele não quer saber. Ele te deu isso aí justamente porque você precisava disso. Você precisava desse momento, dessa dificuldade, dessa dor. E você vai falar mesmo em meio à dor. Você vai fazer mesmo em meio à dor. Você vai fazer, vai profetizar a cura mesmo estando doente. Você vai profetizar bênçãos financeiras mesmo estando endividada. Você vai estar profetizando crescimento mesmo estando travada. Você vai profetizar tudo mesmo estando vivendo o contrário. Lembrem-se de Jó. Jó estava em cativeiro quando ele orou pelos amigos. Em cativeiro que eu falo das suas circunstâncias. E ali ele orou e foi liberto daquele momento porque ele orou pelos seus amigos. Porque ele esqueceu da sua dor e se pôs pela dor dos outros. Então nós temos esse chamado de ir e levar uma mensagem. Não interessa se ela é boa e se ela é confortável, porque às vezes vai ser boa e vai ser confortável, mas às vezes vai gerar muito desconforto e vai machucar muito. A questão é, nós estamos verdadeiramente dispostas a servir em todo o tempo? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente o reino de Deus. Primeiramente a sua justiça. E a justiça dele é fazer a todos. Levar a mensagem a todos. Eu não sei se todos ouviram a mensagem que estava no meu canal ontem, mas existe muito joio em meio ao trigo. Muito joio. Hoje é praticamente para quem não tem vida pessoal com Deus identificar o que é certo e o que é errado. É praticamente impossível, porque tudo é certo o tempo todo. Todo mundo vê tudo como certo. E o que é que o Senhor tem nos chamado? Para ser sal e luz nesse mundo. Vida e intimidade com Deus. E Ele vai te ouvindo quando você acha que não ouve. Um Deus que ouve os nossos relapsos de pensamento. Mas às vezes é necessário abrir a boca e pedir claramente, falar claramente com o Senhor aquilo que você precisa. Mas se nem você está tendo clareza, você quer que Deus tenha essa clareza por você? É um trabalho que é seu.
É um trabalho que é meu, um trabalho que é nosso. Ter clareza do que nós realmente quisermos. Eu vou sempre lembrar, quando Deus me deu a mentoria, foi através de uma palavra do pastor Moacir dentro da igreja. Ele falou assim: ó, se você tivesse agora, nesse exato segundo, de frente para Deus, o que você pediria? Eu não esperei nem acabar a fala. Eu já falei com Deus na hora o que eu queria e passei para o papel. Falei assim: é isso que eu quero. Pronto, aconteceu. Porque todos os dias você está diante dele. O que é que você realmente quer? O que é que você realmente está precisando? Que às vezes também você quer, mas não precisa. Né? Porque tem isso. Ah, eu quero um pote de 5 litros de sorvete para me comer tudo, mas precisa. Não, você precisa de uma casquinha de sorvete. É o que você precisa, só para matar a sua vontade. Então, o que é que você realmente precisa do Senhor? Ele está na sua frente, ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, mas é que todo mundo entra no poço, todo mundo faz isso, e joga um e joga outro. O que queres que eu te faça? Eu não quero a desculpa, eu não quero você me contando a história. O que você quer que eu te faça? Tá aí, ela pediu, Deus mandou. Deus abençoe você. Mais. Mas eu acho que mais do que abençoar, que você consiga reconhecer as bênçãos ao invés de reconhecer os impedimentos, as barreiras. Porque talvez a grande mudança e a transformação na sua vida comece a vir a partir disso. Ao parar de olhar enxergando algo ruim e começar a enxergar que tudo é provisão. Tudo é bênção. Letícia, é difícil, minha filha? Tô falando até sentada. É de cadeira. Eu não tô falando um trem aqui para poder falar com vocês e do nada, é fácil, é mamão com açúcar. Não, estou falando sentada porque o tapa que chegou em vocês primeiro chegou em mim. É difícil mesmo, mas é necessário, é importante, é um policiar constante. Pode falar, Amy. Gente, desculpa, eu sei que a Cid tem que dar aula, mas eu preciso partilhar isso, já que você tocou no assunto, que ontem eu fui rezar e todos os dias à noite eu rezo com o Exército de São Miguel, porque eu coloco oração e deixo eles rezando por mim e escuto o Senhor me falar. E aí o Senhor tem me falado de curar isso, de curar aquilo, e eu fiquei esperando ontem ele falar alguma coisa, até que ele virou pra mim e falar, você já tá curado. Eu vim pra te dizer hoje que você tá curado. E foi por meio desse processo de estar aqui com a Letícia, de estar aqui com todos vocês, ouvindo os testemunhos de vocês, a presença de vocês. Foi por meio desse processo, foi aqui a comunidade liberta que ele usou para me curar. Então era só para dizer isso mesmo, que Deus veio falar para mim ontem, acabou, filha, você tá curada. Esse processo que você esperou 34 anos para acontecer, tô dando fim nele agora. Você tá curado. E ontem eu tava olhando justamente isso, eu tava conversando com o pessoal do grupo do Paulo Mafra, e aí eu tava falando, falei, gente, eu tava olhando pra tudo que Deus fez na minha vida, que eu não tinha botado reparo. Gente, eu tive aula com o Pacheco, vocês já ouviram falar do Pacheco? Eu tive aula com o Pacheco, eu tive aula presencialmente, assim, de abraçar ele e falar, oi, você tá bom? Eu tive tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e eu não tava olhando pra essas coisas, e o Senhor tá me fazendo olhar, graças a esse movimento de libertação da comunidade. Olha isso, gente. Aqui, ó, nós precisamos colocar o nosso olhar nisso. Lembrem-se de 3 coisas aqui. A provisão de Deus, ela chega no tempo certo. Segunda coisa é andando e chorando. Terceira coisa, não se esqueça que o que Deus depositou em você, enquanto você não começar a entregar e derramar, vidas não vão ser alcançadas e o projeto de Deus vai ser concluído de alguma forma? Vai. Mas ai daquele por meio de quem isso não vier. Porque se você fala não para isso que Deus entregou você, ai de você. Não é como peso, mas que pena de você por ter perdido essa oportunidade. Que pena. Então, assim, que Deus faça algo maravilhoso hoje em nós, para que nós tenhamos certeza dessa provisão. Para que Deus faça cada vez mais através de nós e em nós. E que nossa confiança no Senhor ela aumente a cada dia. Que isso aqui que está acontecendo na vida da Amy, tudo isso que ela testemunhou, seja para nós também algo que fortaleça a nossa fé, para que nós saibamos que na nossa vida isso acontece também o tempo todo. O tempo todo. A questão, você está disponível? Você está pronta para poder ver? Você está pronta para poder ouvir, para poder enxergar? Isso acontece o tempo todo. É